Conversa de Barbearia Especial Autárquicas 2017. Temos connosco o candidato pelo Bloco de Esquerda, Rui Garrido, ao qual já temos desde já que agradecer a presença, obviamente, pois foi um dos candidatos que aceitou o reto que lançámos para que nos acompanhasse nas conversas de barbearia, para de uma forma informal falarmos de Elvas, basicamente de Elvas, porque estamos em período pré-eleitoral, digamos assim, e necessitávamos de saber, nós elvenses, e aqui também te pões a ti, porque vamos tratar por tu, porque ao ser informal e sermos todos amigos, evidentemente vamos tratar-te dessa maneira, e vamos ver quais são as ideias que o candidato e o elvense Rui Garrido tem para oferecer ao eleitorado do nosso concelho, de forma a seduzir, digamos assim, que o voto no dia 1 de outubro seja no sentido do Bloco de Esquerda. Obrigado pela tua presença. Vamos arrancar com um tema delicado, digamos assim, o mais delicado provavelmente e o que condiciona muito o futuro da nossa cidade. A questão do desemprego, que é enorme, gigantesco para a nossa realidade. E queríamos saber qual é a tua opinião do porquê de estarmos nesta situação e quais as soluções que poderíamos atirar para cima da mesa, digamos assim, para que a taxa de desemprego fosse reduzindo a pouco, para números mais aceitáveis de acordo com aquilo que seria a realidade do interior do país, que evidentemente é uma realidade completamente diferente da parte eleitoral do nosso Portugal. Eu, antes de mais, queria agradecer por este convite. Penso que é deste tipo de iniciativas que Elvas precisa, que a democracia precisa. Quero dar-vos os parabéns por esta iniciativa. Gostava até de lançar aqui um desafio para que houvesse mais pessoas a fazer este tipo de iniciativas. Penso que é desta forma que se estimula a participação dos cidadãos nas decisões políticas, assim como obriga os próprios candidatos a comprometerem-se com as ideologias e as medidas que eles pretendem se forem eleitos. Passaria já aqui para o ponto do emprego. Nós no emprego pretendemos fazer uma grande auscultação sobre o que é que se passa para as pessoas estarem muito vinculadas com os programas ocupacionais e por terem pouca ambição de emprego, digamos assim. Para isso, nós consideramos essencial fazer um levantamento sobre a precariedade. Nós sabemos que há muitos destes programas ocupacionais que são essenciais para o funcionamento da Câmara. Digamos que há um uso abusivo da própria Câmara nestes programas ocupacionais e a prova disso é um desafio que eu tenho andado a lançar, que é, vamos imaginar que durante um dia a autarquia não tinha as pessoas que ganham 250 euros, ou seja, o MTJs e o MTS, durante um dia não iriam trabalhar. E eu gostava de saber quantas instalações da Câmara poderiam estar a funcionar. Portanto, rapidamente nos daria um número de quantas são as pessoas necessárias para que funcione normalmente a Câmara. Logo aí já teríamos o fundamento para a contratação de mais pessoal, pessoal esse que muitas vezes teria que ser qualificado, não é? Essa contratação iria dignificar o trabalho, iria dignificar os contratos, as pessoas iriam ter os direitos laborais que outros colegas têm e não havia tanta discriminação laboral, digamos, dentro das próprias instalações da Câmara. Eu sou funcionário da Câmara, sinto bastante isso. Há muitos jovens que estão completamente desmotivados porque, estando a fazer as mesmas funções que outra pessoa que ganha 2, 3 vezes mais que eles, pois é natural que eles não se sintam motivados. Para além de que eles não têm formação específica para os trabalhos que têm que desempenhar. Portanto, esse seria o primeiro grande passo que nós queríamos dar. Com isto, pretendíamos, claro, melhorar os serviços públicos, melhorar as condições de vida das próprias pessoas,
e dinamizar o emprego. Porque dinamizar o emprego não é só atrair empresas, é os que cá tivermos terem um emprego digno para que, quando vierem empresas, tenham que igualar essa dignidade do emprego. Porque senão as empresas que vêm para cá entram numa competição laboral, digamos assim. Vão uma bitola baixa. Uma bitola baixa dos 250 euros. Por exemplo, nós sabemos que atualmente no Pingo Doce a maioria dos empregados estão com contratos a part-time que ganham volta de 230 euros por fazer 4 horas de trabalho. Qual é a diferença entre ganhar 250 euros e trabalhar 5 horas para a autarquia? Portanto, a dignificação e a luta contra a precariedade começa nos serviços públicos. E é por aí que nós queremos começar em relação ao emprego. Em relação ao, digamos, ao emprego privado, devem-se criar condições para a criação de pequenas e médias empresas, microempresas, para a promoção dos nossos produtos locais. Para isso é essencial a tal história da Escola de Artes e Ofícios. É através dessa Escola de Artes e Ofícios que nós acreditamos que vamos criar dinâmicas que possam estimular esses formandos a vir a ter pequenas e médias empresas. E achas que a Escola de Artes e Ofícios, nós aqui já em edições anteriores das Conversas de Barbearia já falámos dessa escola, que consideramos também que é extremamente importante que esse projeto vá em frente, mas achas que na mentalidade agora dos jovens isso seria aliciante, digamos assim, para que os jovens, nós estamos a falar dos jovens, aqueles que pensam tirar cursos universitários, etc., aqueles que, por contingências da vida, vão ter que ficar aqui, não vão terminar os seus estudos, vão ir, digamos, até praticamente ao 12º ano. Será que isso é extremamente aliciante para que eles continuem a querer ficar em Elvas? Porque esse tem sido um grande problema, porque o jovem que chega aos 18, 19 anos, o que se quer ir embora. Eu acredito muito que sim, porque vamos supor que um jovem vai para a Escola de Artes e Ofícios aprender a fazer roncas, por exemplo, com o oleiro de Elvas, o Luís Pedras. Pois não faz, digo eu, que não fará grande sentido esse jovem depois migrar e ir vender essas roncas noutro sítio. São autóctonos, são. Exatamente. Daí a valorização dos nossos produtos locais tem que estar interligado com a Escola de Artes e Ofícios. Eu percebo onde é que também se quer chegar, que é temos que alargar a ambição destes jovens. Temos, digamos, 2 décadas de hábitos laborais muito fracos que limitaram as ambições dos nossos jovens. Tenho trocado impressões com pessoas formadas na área de recursos humanos, como se valoriza os próprios trabalhadores, e muitas delas me têm feito chegar que Elvas neste momento precisava de uma avaliação de competências, desses jovens, uma avaliação de competências onde que eles percebam, seja quase um trabalho de psicologia, onde eles percebam que eles também têm um potencial. Sentirem-se orientados, não se sentirem perdidos. E eu acredito que muitos deles sintam um vazio enorme. Não sirvo para nada, porque é que eu sou... Inconscientemente não o dizem, mas inconscientemente é isso que ele vai lá dentro. Mas se nós lhe fizermos ver que cada um de nós tem um potencial e cada um tem uma vertente profissional onde se pode especializar e pode se ingrar no mundo profissional, fizemos-lhe ver que é possível se acreditarmos e se eles tiverem vontade. Se lhe fizermos este treino de competências, digamos assim, pois eu não digo 100%, mas se calhar uma boa porcentagem se conseguirá. É lógico. E o que é que se passa concretamente com o Centro de Artes e Ofícios, Rui? Foi anunciado com pompa e circunstância, existe uma placa pendurada na porta do edifício, Exatamente. mas disso não passamos, não é? Pois, segundo o que nós avaliámos, aliás, quando veio cá a Catarina Martins agora ultimamente, foi exatamente para alertar para esse problema. A Escola de Artes e Ofícios é uma proposta do Bloco de Esquerda e, para demonstrar isso, desafio qualquer outro partido a que tenha no programa eleitoral deles alguma vez a Escola de Artes e Ofícios. Nós, desde 2005, que vemos a defender a Escola de Artes e Ofícios, portanto não é uma coisa recente. Ainda assim, não nos importamos, achamos que o Partido Socialista também tem toda a legitimidade também para o fazer, não somos donos das ideias. Eles, digamos que adaptaram-na e fizeram um centro de artes e ofícios, não é propriamente uma escola de artes e ofícios. A semântica é que é diferente, os objetivos Em relação ao porquê é que aquilo ainda não está a funcionar, pois a nós também nos surpreende, questionamos já a autarquia, porque faz parte de um projeto da Eurocidade e que não foi aprovado pela União Europeia o seu financiamento. Esta é apenas a explicação que temos.
Nós acreditamos que a União Europeia nunca dá um não definitivo, diz não porque vos falta isto, aquilo ou outro, há algumas recomendações. Essas recomendações nós acreditamos que quando nós queremos meter em prática ideias de outras pessoas que nós não estamos muito por dentro delas, depois acabamos por ficar de uma forma muito superficial e não aprofundamos bem as coisas. Eu desconheço que tenha sido feito algum levantamento aprofundado sobre as artes e ofícios, sobre os quais seriam os artesões e as pessoas que desempenham ofícios que já estão a ficar em vias de extinção, digamos assim, que esse levantamento que tenha sido feito e que tenha feito parte do projeto da Escola de Artes e Ofícios. Eu acho que o projeto da Escola de Artes e Ofícios foi feito de uma maneira muito superficial e então, por isso, a União Europeia não viu conteúdo sustentável e por isso não o aprovou. É o que eu acredito, mas não tenho documentação para isso. Rui, falavas há pouco destes programas ocupacionais com mão de obra não qualificada e passando já para outro tema. O que é certo é que naquela valência, naquela área, eu vejo onde isso é mais notório, é na área do turismo, onde nós temos esse conjunto de jovens atirados aos leões. Exatamente, atirados aos leões, neste caso que são os turistas. Sim. Muitas vezes sem devida qualificação que tu falavas, mas que são eles o cartão de visita de Elvas, património mundial, com um turista cada vez mais exigente e querer ser esclarecido. Em que é que o Bloco de Esquerda também mudaria alguma realidade se entende que esta realidade não é adequada? Nós entendemos que, por acaso tinha aqui como ponto seguinte a questão dos guias turísticos, a formação dos guias turísticos. Nós, do Bloco de Esquerda, entendemos que já algumas coisas, alguns passos estão a ser dados. O programa Qualifica já está a prever isso. Neste momento sabemos que na escola secundária já estão a desenvolver cursos profissionais na área do turismo. Ainda não deu frutos, digamos assim, ainda não sabemos o que é que vai sair dali. Já é uma boa iniciativa, louvamos esse facto. Não podemos tirar conclusões sem antes saber como é que a fornada que vai sair de lá irá estar preparada ou não. Ou seja, o irá estar preparada estará adaptada ao nosso património, ao que eles necessitam de saber, ou será um curso muito generalista. Pronto, há de ter um conteúdo programático, esse curso, não é? Pronto, é uma questão de nós avaliarmos melhor, esmiuçar melhor esse assunto e deixar também um pouco as coisas funcionarem por elas. Mas concordas, Rui, que efetivamente o serviço prestado ao turista tem sido de baixa qualidade? Sim, sim. Não está à altura de sermos património da humanidade e mesmo que não fôssemos, nunca estaria à altura porque um turista tem que... Nós louvamos-nos por ser um povo acolhedor. Pois não podemos ficar de qualquer forma satisfeitos quando temos situações que não vale a pena estar aqui a descrever, mas que nós sabemos que não é a melhor forma de receber os turistas, não é? Quem está num determinado monumento, seja ele militar, seja igreja, seja o que for, tem que ter know-how, tem que saber o que está a vender, no fundo, a mostrar. Exato. Isso tem faltado. Assim como também saber um pouco como lidar com a questão de ser turista. Temos que criar num turista também a ambição para novos. Ele vai visitar um monumento, ele não se pode esgotar naquele monumento. O próprio guia turístico tem que ter uma dinâmica própria de já foi visitar este sítio, já foi visitar aquele sítio. Quando for almoçar vai aonde? Tudo isso, um guia turístico tem não é que só... para esse Exatamente. Então, aí essa é a questão, pensamos nós, já debatemos isto várias vezes, a questão fundamental que engloba o turismo, ou seja, há muita situação que temos que resolver e que se calhar teríamos que nos sentar todos à mesa, autarquia, pessoal da restauração, pessoal da hotelaria, comerciantes, etc, etc, etc. Das artes, da cultura. Nem mais, para dinamizarmos muito o património que temos no centro histórico, especialmente do centro histórico, estou a falar especificamente do centro histórico, evidentemente sem esquecer Forte Sagrada, Forte Santa Luzia e por aí fora, mas o que é certo é que nunca foi feito isto, e já somos há 5 anos património do mundo. 5 anos, e segundo dizem as estatísticas, já sobramos amplamente 1 milhão de visitantes, e o que é certo é que depois falas com várias áreas que têm que estar envolvidas neste negócio do turismo, e que ninguém sente nada desse mais de 1 milhão de visitantes em 5 anos. É aí que eu quero que tu me expliques, ou que nos elucides, o que é que o Bloco de Esquerda poderia aportar em relação a esse assunto, porque é extremamente delicado, porque, na minha ótica, e eu falo por mim,
é a realidade que temos, ou seja, o turismo poderá ser o motor económico da nossa cidade e, no meu entender, não está a ser aproveitado minimamente. Eu percebo muito bem esta interligação de temas, digamos assim. Ligar o emprego com o turismo é fundamental. Porque é a realidade que nós temos, ou seja, vir empresas, etc., a plataforma logística, isso são coisas que estão na ideia ou nem no papel quase que estão, não é uma realidade e nós temos uma realidade. Então, na minha ótica, essa realidade tem que ser potenciada ao máximo. Se vierem outras coisas, bem-vindas sejam, evidentemente, como é lógico, mas temos esta realidade, porque raios não conseguimos de uma vez por todas arrancar com isto. Nós no turismo, a leitura que fazemos é que temos um turismo que é mais avaliado pela sua quantidade do que pela sua qualidade, digamos assim. Ou seja, neste momento estamos a avaliar mais o número de turistas do que propriamente o estímulo à economia que esses turistas podem nos dar, ou seja, o dinheiro que podem deixar aqui, a forma como eles podem também levar a nossa cultura, porque o turismo, digo eu, será mais do que visitar monumentos. Tem que ser vivenciar algo para essa vivência ser uma experiência que eu vou contar aos meus amigos, vou ser eu o primeiro divulgador desse turismo e dessa experiência. Eu fui a tal sítio, recomendo, vai lá que vale a pena. Exatamente. Daí eu interligava aqui novamente com a Escola de Artes e Ofícios, portanto, para nós o turismo, este tal número grande de turismo que temos, de 1 milhão e pico, tem que ser um turismo que tem que ser muito bem trabalhado. Estes turistas tinham que experimentar fazer muitas coisas, vivenciar. Nós não oferecemos isso. Aí é que está o problema, é a falta da Escola de Artes e Ofícios. Porque se a Escola de Artes e Ofícios estivesse em funcionamento, para nós uma Escola de Artes e Ofícios tem que ser uma escola descentralizada. Não faz sentido a escola estar toda localizada no mesmo edifício. Faz sentido as coisas continuarem como estão, apenas os artesãos teriam formandos nas suas oficinas, a trabalhar com eles. Havia um boletim turístico, um roteiro turístico, para convidar estes turistas a ver como é que se faz as roncas, a fazer ele uma própria ronca, ou bordados da Joana Leal, ou a ameixa de Elvas, ou os cericais do Pastelaria. Ter uma experiência no exatamente, experimentar fazer isto. E quando esse turista a levar uma ronca, por mais torta que ela possa estar, lá para a casa dele, um norueguês, e estiveres lá a jantar com os amigos dele, epá, o que é isso? Isso é um instrumento musical, eu fui visitar Portugal, está lá uma terrinha que é Elvas, como é que isso toca? Molha-se os dedos e tal, faz assim, não é? E aquilo é uma troca de ideias e de experiências que nos está a promover. Enquanto que uma fotografia, olha, fui visitar o Forte da Graça. Ok. E se calhar, como aquele forte, existem vários. E achas que faço-me entender? Achas que neste último ano, sobretudo desde a recuperação, o Forte da Graça, per si, tem estado a secar, digamos, toda a restante museologia ao É natural que isso acontecesse, sobretudo numa fase inicial, não é? Quando nós, igual que agora, acredito que a sinagoga também irá atrair, de alguma forma, a muitos turistas, ou seja, cada vez que vamos lançando novos, ou monumentos recuperados, não são novos monumentos, é natural que os turistas... O foco esteja ali. Agora, se nós sabemos aproveitar, eu costumo dizer que isto é como nós abrimos um negócio. Qualquer um vai lá ver a primeira vez por curiosidade. A segunda vez é porque realmente gostou de onde esteve. Portanto, o Forte da Graça, mais do que estar ali, aberto ao público, tem que criar dinâmicas próprias para que a tal experimentação... para que aqueles 100 mil voltem pelo menos a algum... Exatamente. Eu posso ir ao Forte da Graça e estar a ver uma recriação de um evento, de uma história qualquer que houve no Forte da Graça. Tu defendes que o próprio Forte, além claro, da monumentalidade que tem, vale por si só, devia ter núcleos museológicos? É um bocado dessa... Devia ser ter espaços como o projeto inicial que estava... Eu acredito que deve ter espaços museológicos, mas que esses espaços museológicos têm que ter dinâmica. Não pode ser algo estático que vai lá só para se ver. Ou seja, tem que ter uma vida própria, com as novas tecnologias também se pode fazer muitas coisas, com projeções, etc. Não tem que lá estar sem figurinos, pode haver uma projeção onde a pessoa chega ali e é quase como ver um filme em 3D. E isso é uma experiência, é uma experimentação que te deixa marcas e que faz com que tu dificilmente te esqueças daquilo. E divulgas. E divulgo, voltamos à história de... Exatamente. Ou seja, tu estás a dizer que o Bloco de Esquerda entende o turismo, ele vem-se como um turismo vivo, um turismo sensorial. Experimentação. Penso que já o Ricardo Rollo fala muito nisto e ele fala no turismo de experimentação.
Eu acho que é um bom termo, ou seja, é vivenciação, é nós irmos e... Não ser o sujeito passivo, o turista. Exatamente, ser algo Não é o típico tirar a fotografia e ir-se embora. interativo com a situação. Exatamente. Então, pronto, falamos no centro histórico, falámos no Forte, mas a nível do centro histórico estamos muito pobres. Concordas com isso? Sim, sim. Porque o turista chega aqui, vai, visita, apanha uma igreja fechada, apanha duas, vai para um lado, à noite quer ir a um restaurante ou uma coisa qualquer, e depois também tem o problema da segurança. Concordas com isto? Achas que se devia dar um passo, porque se tu queres dar uma animação de rua a um turista e se queres que haja workshops e que seja, um turismo participativo, tem que haver segurança para esse mesmo turista. Como é que o Bloco nos traz para promover essa segurança e que o turista saia contente com a sua experiência e estive numa cidade onde me sinto realmente seguro? O que é que podes aportar a isso? Nós, Bloco de Esquerda, o que acreditamos é que para dinamizar o centro histórico, a tal criação das pequenas e médias empresas é essencial, as microempresas. Vender produtos locais, ou seja, criar dinâmica no centro histórico. Ao metermos pessoas aqui, pois a criminalidade vai baixar, para já, porque é um fator dissuasor, há mais gente, há mais olhos a ver. Depois, talvez os carenciados diminuam e aí está comprovado que os aspectos de segurança também são melhorados. Ou seja, vamos aqui dar como um exemplo concreto o que foi feito, por exemplo, em Badajoz, na Praça Alta. Todos nós sabemos o que era a Praça Alta. Era um local de difícil acesso pela criminalidade e tráfico de droga, enfim, tudo o que lá havia. O que é que eles fizeram? Recuperaram os edifícios. A recuperação dos edifícios é essencial. Habitaram-nos, pessoas a viver lá. E claro, pois se calhar, normalmente tem que ser acompanhado de um reforço de segurança. Nós sabemos que é difícil, pelas nossas características, criar um corpo de polícia municipal, por exemplo, mas também já tive em alguns colóquios que falaram nas quadras para turistas. Lembro-me de um que tive aqui na Escola Superior Agrária, em que eles, uma vez que Portugal cada vez está a receber mais turismo, a própria PSP também se está a formar muito para o turista. Porque não é igual a receber a queixa de uma pessoa chinesa do que a receber de uma pessoa portuguesa. Como é óbvio. E as próprias, digamos, dinâmicas criminais também são diferentes, não é? Onde há muito turista, o tipo de roubo é carteirista, é roubar as máquinas fotográficas, enfim. E tudo isso também tem que ser feito um trabalho de prevenção. E quem é que estará mais próximo desse trabalho de prevenção? Pois a própria polícia é que poderia sensibilizar também os próprios turistas para alguns comportamentos de risco, digamos assim, que exponham as pessoas assim um pouco mais a... Estás a falar muito bem da questão da prevenção, tudo bem, mas no dia a dia ou na noite a noite que podemos viver atualmente, não vemos polícia na rua, não vemos... Isso é um problema complicado e o Miguel também vai muito por esse sentido, porque um familiar teve já experiências negativas nesse sentido, mas o que é que a Câmara, seja do Bloco, seja de outra cor política, teria de fazer para, de uma vez por todas, nós, elvenses, sentirmos que podemos passear à noite às 11 da noite, porque me apetece ir dar uma volta ao centro histórico, e passear na rua sem qualquer tipo de problemas, e sentir-me seguro por isso, porque a polícia tem que andar na rua. Volto a frisar, eu acho que quando há pouco o Miguel dizia se um turista quer ir aqui, quer ir ali, as coisas estão um bocado desertas, há pouca população, ou seja, volta mesmo, se houver muitas pessoas, dificilmente a criminalidade tenta ir por aí. E o reforço de policiamento é essencial, ou seja, tem que haver polícia. E caso desculpa interromper-te, e caso a polícia, ou seja, não consigamos, digamos assim, porque a polícia é autónoma completamente em relação à autarquia. A questão dos guardas noturnos, que antes havia guardas noturnos, sei lá, contratar segurança privada, etc. Portanto, acho que o elvense em si, e estamos a olhar só para a parte elvense e não para a parte do turista. O elvense que está aqui 365 dias por ano, o turista que venham aos milhões, oxalá que sim, isso era bom para nós, mas nós estamos cá 365 dias. E é o que eu te estou a dizer. Eu, por exemplo,
não tanto se calhar agora no verão, mas assim que começar a arrefecer o tempo, se calhar às 11 da noite não sou capaz de passear à vontade na rua. Então, temos a questão da polícia, guardas noturnos ou segurança privada. Com essas três situações, qual achas que seria a forma ideal de resolver esse problema? Portanto, eu há pouco não concluí, estava a falar da Polícia Municipal, também há a possibilidade da esquadra para turistas. As nossas características dificilmente nos deixariam criar um corpo de Polícia Municipal. Mas um corpo de segurança municipal sim é possível criar. Portanto, ou seja, tem que haver um reforço de pessoal. Nós temos que tentar, da forma que a lei nos permitir, criar esse corpo de segurança, seja ele da Polícia Municipal, seja ele da PSP com a esquadra para turistas, ou da Segurança Municipal. Nós defendemos que deve ser público, não privado, porque o privado, e recentemente temos aí uma situação com uma empresa de segurança que já teve que sair de Elvas, não cumpria com, digamos, os direitos dos trabalhadores, e portanto cada vez que entregamos ao privado é entregar o ouro ao bandido. O ouro ao bandido, não é? Não há de ter medo das palavras e da realidade, as coisas são como são. Temos vindo a dizer que o centro histórico de Elvas, como outros centros históricos, está despovoado, ficou despovoado. Há ruas que nós sabemos contar as pessoas que nelas vivem, mas assistiu-se nestes últimos tempos a um repovoamento. E a minha questão é muito direta. Achas que tem sido o melhor repovoamento, sem criar quaisquer crivos ou classificações à tipologia de pessoas que têm vindo a habitar no centro? Qual é a vossa perspectiva em relação a este repovoamento que até tem estado a ser feito em algumas ruas, em algumas zonas, mas achas que é o repovoamento ideal? É por aí que deve vir? Ou achas que por aí também tem havido... há questões que podem causar problemas? Qual é a tua opinião? Eu acho que é necessário um devido planeamento sobre o repovoamento. Percebo onde é que quer chegar. Eu cresci num bairro social onde há muitas situações Sentiste na pele parecidas com isso. Sei que tem que haver um melhor acompanhamento também dos técnicos da área social, da área urbanística também, porque nós sabemos que a concentração dá força às pessoas. E não é com concentração que se faz a integração. És adepto, vocês são adepto e a tua candidatura da disseminação. Exatamente. Porque acreditamos que a disseminação força as pessoas à integração e a terem comportamentos cívicos adequados para a convivência saudável entre... E, nomeadamente, a tua candidatura tem vindo também a defender de forma evidente, visível, e tens feito também um bocado de maneira disso, um determinado segmento da população, a etnia cigana. Tens inclusivamente elementos ligados à tua candidatura que têm apoiado vivamente, e há também na etnia cigana bons exemplos daquilo que acabaste de dizer, de integração, haver pivôs de integração na sociedade. É um bocado por aí também que o caminho a percorrer. Sim, eu tenho, digamos que a sorte de poder ser amigo de infância deles e ter convivido com eles bastantes anos, e percebi exatamente isso, que há de tudo um pouco. Há pessoas boas em todo lado, em todas as etnias, e pessoas más e boas em todas as etnias. Há alguns que são essenciais exatamente para esta reviravolta e integração. Nós acreditamos muito num projeto que existe a nível nacional, que é o ROMED, que é a mediação contra a violência, a criação de mediadores sociais e culturais. Neste momento temos um mediador educativo, que é o Luís Romão, que está a fazer um excelente trabalho na escola, no ciclo de Santa Luzia. Queremos transportar essa tarefa de mediação também para a autarquia. O programa ROMED prevê exatamente isso, a formação de mediadores. Esses mediadores são quem faz, digamos, a comunicação com a comunidade, e que está provado que baixam muito os índices de agressividade, de violência, de tolerância aumentam-nos, acabam por não ter tanto crispação e não ter tanto aquele sentimento de racismo em relação a determinadas coisas que não os favorecem. Por isso, a tua candidatura e tu em particular reagem negativamente quando ouvem outros candidatos referir, pelo lado contrário, que essas comunidades não são bem-vindas. Pois, isso quando metemos tudo no mesmo saco... Ao fim de generalizar. Só descrevo isso por uma palavra, né? Essa palavra o André Ventura sabia bem que é racismo, é xenofobia,
e que estamos a empurrar os bons para serem maus. Se não fizermos uma discriminação positiva, valorização daqueles que fazem um verdadeiro esforço para se integrarem e até mesmo para ajudar os outros, porque eles estão numa situação muito complicada. Eu vejo estas pessoas numa situação muito complicada, porque eles nem têm o carinho total, digamos, das pessoas da sua etnia, nem da nossa etnia. E então estão ali numa fronteira que é uma situação muito complicada. Eu, como faço muitas atividades com eles, associativas e outras, também noto muito isso. As pessoas às vezes pensam que eu sou um bocado advogado deles e eles também pensam um pouco que eu sou advogado da sociedade maioritária. Então isto é uma tarefa um bocado complicada, que não é fácil, mas como diz o meu amigo Luís Romão, e muito bem, isto é mudar mentalidades demora muito tempo. Claro. Mentalidades adultas, enraizadas, ainda mais complicada é. Eu defendo muito que se deve apostar nas crianças, na educação. Elas é que são a base do futuro e é com as crianças que a gente consegue mudar mais facilmente os adultos. Rui, estás de acordo globalmente com as políticas sociais do município? Achas que nesse particular as políticas sociais têm ido ao encontro das necessidades reais? As políticas sociais da autarquia, de uma certa maneira, desta forma que estamos a dizer para a integração da comunidade cigana, pois tem sido até uma autarquia que tem que se louvar, porque realmente, comparativamente com outras autarquias, é das que mais empregabilidade tem para a comunidade cigana. Ainda assim, falta planeamento para esta integração. Não basta dar um programa ocupacional, ou seja, voltamos ao mesmo. Tem que se dar um trabalho digno, tem que se dar um ordenado digno, direitos dignos e que as pessoas tenham acesso aos mesmos serviços que as pessoas que não estão numa situação de exclusão social, que têm acesso a essas situações, como é o caso da habitação, da saúde, da educação, do emprego, da cultura. Enfim, só quando nós conseguimos que eles tenham acesso e tenham as mesmas oportunidades, é que nós poderemos fazer uma melhor triagem daqueles que estarão mais aptos ou aqueles que precisarão talvez de outro treino de competências, e aí os treinos de competências também funcionariam. Aqui a questão, tudo bem, agora falámos da questão da comunidade cigana, mas na questão dos 250 euros desses programas, não são só elementos de etnia cigana, há muitos jovens aí e que, em muitas conversas, tenho aqui na barbearia, por exemplo, as pessoas, pois evidentemente, falam-me de que essas pessoas que estão interessadíssimas em receber esses 250 euros, estamos a falar de jovens, não é? Porque esses 250 euros servem perfeitamente para as necessidades que têm neste momento e que não querem trabalhar. Esse é um problema grave porque aqueles que não têm condições de ir para fora para estudar e que têm que ficar cá, mas que também não querem trabalhar, como é que nós conseguimos reverter essa situação? Eu penso que há pouco já tinha dado umas luzes sobre isso, tal levantamento sobre as competências, tem que se fazer quase mas aqui acho que é uma questão de mentalidade. Sim, um acompanhamento personalizado com pessoas da área da psicologia e de recursos humanos, enfim, que têm que, muitas vezes, a essas pessoas alargar os horizontes, criar ambições, dar treinos de competências, ou seja, é tal coisa, são 20 anos a criar estes hábitos, maus hábitos laborais, e que as pessoas agora estão acomodadas a eles e que precisamos que eles consigam alargar os seus horizontes e perceber que há muito mais na vida do que 250 euros. 250 euros. Não se pode agora a pessoa acomodar a 250 euros, porque este Tem programa, o casos MTS, foi um alargar desta situação. Quer dizer, agora já não é só até aos 27 anos, é até aos 59 anos. Isto é assustador, porque todos nós temos filhos, e então eu ver os meus filhos, né, com esta ambição de vida, quer dizer, isto é matar o futuro das gerações vingantes. Né? Ainda aqui sobre os apoios sociais, que o João há pouco me perguntava, nós, o Bloco, entendemos que na questão dos apoios sociais a Câmara ainda está também um pouco aquém do que Elvas necessita. Está no bom caminho, não digo que não, comparativamente com outras câmaras está a fazer um bom trabalho social, mas precisa de mais acompanhamento técnico, como ainda há pouco disse. Não podemos estar aqui a correr o risco de estar a dar apoios sociais a quem não precisa e eles que precisam não os ter. Isto é falta de acompanhamento técnico, não culpabilizo propriamente quem beneficia,
Sei que é uma falta de civismo da própria pessoa, porque se está a aproveitar de uma situação má, mas aí a responsabilidade máxima sobre o dinheiro público é da autarquia. A triagem tem que ser Portanto, a triagem tem que ser feita por técnicos. Temos aqui a questão da habitação social. Temos bairros sociais com casas fechadas e famílias carenciadas a precisar de casas. Isto não tem lógica nenhuma. Essas casas precisam de ser recuperadas, precisam de estar prontas para a habitação e ser dadas para a habitação social. No centro histórico também temos casas abandonadas. Talvez no centro histórico teríamos que promover mais a habitação jovem para dinamizar mais o centro histórico com jovens e renovar um bocado a população que está um bocado Como é que envelhecida. fazemos para renovar, digamos assim, ou seja, E para atrair os jovens e evidentemente recuperar essa habitação, porque normalmente essas casas são particulares que por simplesmente não fazem absolutamente nada pela casa. O que é que a autarquia deveria fazer para que Existem alterar essa situação? Existem mecanismos que a Câmara, em algumas situações, já meteu em prática, que é a tal posse administrativa. O processo inicia-se com uma reunião entre a Câmara e o proprietário, onde a Câmara dá um timing, normalmente de 2 anos, para o proprietário dar utilidade à casa, ou seja, a casa ficar habitável e ter realmente alguém... condições de habitabilidade. Não, e ter realmente a habitar alguém. Alguém habitável, sim. Se a pessoa não criar essas condições e não meter a casa habitável, a autarquia pode tomar posse administrativa, faz a autarquia as obras necessárias de recuperação. O valor dessas obras é diluído digamos, na renda que é calculado por um avalista depois daquilo terminar. Quer ser ressarcida. Vamos supor que a Câmara gastou 10 mil euros na recuperação e a renda é de 100 euros e aquilo dá X meses, 100 meses. Pronto, ao fim de 100 meses a casa retorna para o proprietário e a casa ficou recuperada e durante X tempo teve habitada. Portanto, isso também dinamiza bastante o emprego na construção Isso civil. também envolve... Desculpa, Sim. João, mas é uma questão que, com tanta casa fechada que nós temos aqui, isso seriam umas verbas bastante importantes que a Câmara teria de desembolsar. Se calhar, Porque vamos pensar que casas que nós todos conhecemos e que passamos quase a diário por elas, que não estão habitadas e estão fechadas há anos, não vamos acreditar. Com dimensões brutais. Exatamente. Não vamos acreditar agora que o proprietário, porque a Câmara vai exigir que faça obras e que coloque lá alguém a viver, que vai fazer isso agora, depois de tantos anos com a casa fechada. São verbas bastante importantes caso a Câmara opte pela posse administrativa. E a Câmara, sabemos nós que, como todas as câmaras do nosso país, têm dificuldades económicas. Recentemente, ou seja, há cerca de 2 meses, o António Costa, Primeiro-Ministro, anunciou para o próximo Orçamento de Estado, que está a ser discutido agora, que eu acredito que vai ser aprovado principalmente este ponto, vai disponibilizar 5 mil milhões de euros para a reabilitação urbana. Estes 5 mil milhões de euros vão ser distribuídos pelas autarquias. No discurso de António Costa da apresentação deste projeto, disse exatamente que vai ser distribuído pelas autarquias porque sem elas têm maior proximidade com a população e sem elas que sabem a sua realidade e onde é que é necessário realmente fazer as coisas. Não faz sentido ser uma pessoa em Lisboa, estar no gabinete a decidir como é que as coisas se vão aqui fazer. Portanto, existe forma de financiamento, assim a Câmara se candidata para... E assim és da coragem das autarquias depois para dar esse passo. Exatamente. Porque há interesses e há conhecimentos de... Portanto, se mexe com o Pedro, também tem que mexer com o Paulo. Pois, porque se a realidade hoje em dia é esta, é porque se deixou arrastar durante um tempo o problema. E agora não há pauzinhos para limpinhos que façam que de repente as coisas fiquem limitadas. É um trabalho, e pronto, e aí dou razão ao Rui, é um trabalho exaustivo que se tem que fazer, mas... Haja meios financeiros para e coragem meios política financeiros para... para É, no fazer. fundo, esta simbiose. Mas pronto, está aí. Mas é uma aí. possibilidade. Exatamente. Sim, ou seja, o Governo se nos dá uma forma de financiar... Nos dá as ferramentas, depois faça-se. Exatamente, até porque esse financiamento não é só para A reabilitação. para a Câmara, não é só para a autarquia, Sim. também é para os privados. Ou seja, quando a Câmara lhe dá o ultimato ao privado, não é? O ultimato, digamos assim, durante 2 anos tem que fazer aqui igual. Também E dá a pessoa diz, O ok, privado pode recorrer a esse... ok, mas eu não tenho meios. Sim. Faz prova de que não tem meios, não é? Claro. E há uma linha de crédito com uma taxa de juros, se não me falha a cabeça, de 2%, ou seja, uma coisa baixíssima, onde o proprietário se pode financiar
E há pouco tempo a Câmara também já falou nesse programa e tudo, que o financiamento vai para o proprietário, só que a finalidade do imóvel tem que ser para aluguer de longa duração. Não pode ser, ou seja, eu não posso montar tipo um hostel com esses fundos. Está protegido já mesmo para essa situação. Está correto. Portanto, eu penso que o atual Presidente de Câmara, Nuno Mocinha, está muito por dentro desta situação e que provavelmente esta situação já terá até sido debatida em reuniões de Câmara, uma vez que eu vi já este assunto como Mas se for outro Nuno Mocinha Presidente, acreditas que não vai aparecer? Se for outro Nuno Presidente, não acreditas que vai parar por aí? Os outros candidatos têm-nos ouvido todos falar sobre reabilitação urbana. O que é certo é que também não tenho ouvido onde é que eles iriam encontrar esta forma de financiamento. Eu se calhar estou aqui a deixar já a resposta, né? E estou a dizer, falo no atual Presidente de Câmara, Nuno Mocinha, devido a ser Partido Socialista e devido a ter uma proximidade grande do Partido Socialista, portanto, se eu tenho acesso a esta informação, mais rapidamente ele irá ter. Só por isso, não estou a dizer que ele esteja numa situação privilegiada nem nada, nem que o irá fazer ele ou o irá fazer outro. O que é certo é que todos se comprometeram em fazer essa reabilitação que está na agenda urbana. Portanto, ao assumir isso como compromisso, cabe-nos a nós depois também fazer com que quem assumiu o compromisso o respeite. Não é? Rui, tu falavas há pouco que a base da nossa economia, e o Bloco acredita, e tu acreditas, que passa muito pelos produtos endógenos, pelos produtos que são nossos. E o que é certo é que nós, ultimamente, apesar de ser uma iniciativa privada, serem empresas privadas, e o município também ter uma intervenção relativa neste processo, permitimos ao longo de décadas que estes produtos fossem perdendo de relevância, que as certificações fossem acontecendo em conselhos aqui à zona, à volta. O que é que tu achas que o município pode fazer para dar valor a estes produtos e para os tornar também um motor de dinamização económica? Pois tem que fazer um trabalho com os produtores, com os artesãos, com as pessoas que os promovem, esses produtos locais, para criar uma imagem própria, uma marca própria, com denominação de origem e que nos proteja, proteja a nossa economia local. Ou seja, para poder potenciar esses produtos locais é essencial a gente olhar para eles como algo próprio que só a nós pertence e que dificilmente o poderão copiar. E não deixar que outras zonas possam produzir e depois vendê-lo como se fosse de Elvas, digamos assim. A mexa de Elvas de Borba. Entramos aqui numa competitividade que não é nada saudável. Exatamente, e como nós temos a faca e o queijo da mão. Eu há pouco tempo vi no Alandroal a venderem sericaia feito no Alandroal como se fosse sericaia de Elvas. É ameixa, é várias coisas, não é? Ou seja, se não for por aí, dificilmente nós conseguimos valorizar esses produtos locais. Acreditas que um evento como uma feira temática relativa à ameixa ou qualquer outro tipo de produto também podia catapultar um bocadinho? Aliás, como existe um bocadinho por todo o país, Feira da Cereja, Feira da Castanha. Sim, nós achamos que, por exemplo, o Festival do Sericaia, da Ameixa de Elvas, o Festival de Roncas, o Bordados, eu aqui estou sempre a falar nestes exemplos porque são os exemplos que estão mais ligados, digamos, ao centro histórico. Porque também sei que nas freguesias rurais há muitos produtos que são muito importantes de ser valorizados e que nos podiam ajudar a desenvolver essa economia local. Ou seja, o turismo ser descentralizado e tentarmos levar os turistas também para as freguesias. Desde as peles da Terrugem até aos capotes de Santa Eulalia. Exatamente, o azeite de Vila Boim, enfim, há muitas coisas que deveriam ser valorizadas. O património que a Barbacena tem, um castelo, Antas, Ponte Romana, igrejas, Poladinhos, a primeira casa do povo. Portanto, o turismo não tinha que ser Elvas, tinha que ser Conselho de Elvas. Exatamente. E ao mesmo tempo, dinamizando os produtos locais também dessas freguesias. Exatamente. Ou seja, até a própria freguesia rural. Sentia-se mais integrado. As dobradiças de Santo Eulália, os pargos de Santo Eulália, isso também tem que ter uma denominação, porque senão às tantas, depois começa a haver uma competição desleal, né, entre outra freguesia rural, também do mesmo concelho, e isso cria relações complicadas que depois a população... É nessa parte burocrática da coisa, da certificação, que o município deve intervir, porque ao fim e ao cabo está mais habilitado, tem técnicos para o efeito, Sim. é aí que o município Exatamente. Ser um apoio a...
o turista vem cá, passa cá 2, 3 dias e já tem Sim. muito que Tem visitar. muito que fazer. Já não é, está cá um dia, visita os monumentos todos E já se percebeu claramente que tu, em particular, e vocês, o Bloco e a tua candidatura, são defensores claramente da iniciativa da microempresa, não veem com bons olhos ou veem com alguma preocupação que grandes empresas aqui se estabeleçam? Ou isso não é uma falsa questão? Que venham elas que... Depende das grandes empresas. Perceba onde é que estás a querer chegar. Ou seja, nós não somos contra as empresas. Por princípio, não. Percebemos é que há empresas que não respeitam os direitos dos trabalhadores. E é aí que nós chocamos com algumas dessas empresas, porque são autênticas exploradoras. Ou seja, quando nós ouvimos falar em que vão abrir call centers, hipermercados, o que nós acreditamos é que essas empresas vêm para aqui porque sabem que Elvas tem uma elevada taxa de desemprego e que as pessoas têm uns índices de agarram a precariedade qualquer coisa. muito Tem baixos. uma mão de obra apetecível, porque Exatamente. Facilmente tu consegues pressionar um trabalhador a fazer determinadas funções que numa cidade onde não houvesse tanto desemprego, a pessoa não teria para suportar essas situações. Agora, o que é o desenvolvimento sustentável? Pois não será propriamente abrir hipermercados que vão destruir o comércio local, como o caso do Pingo Doce, que retira as pessoas do centro histórico. Quando falávamos há pouco da reabilitação do centro histórico, pois se nós retirarmos os serviços que as pessoas dispõem no centro histórico, e uma mercearia é um serviço, pois provavelmente estaremos a empurrar as pessoas para fora da cidade. Se nós dermos muito destaque a uma situação como o Bricomarché, pois estaremos a destruir as drogarias e as casas de ferramentas da nossa cidade. E aí é que estão as pequenas e médias empresas da nossa cidade e os nossos empresários. E é aí que nós queremos proteger a nossa economia. Não somos contra estas empresas, mas primeiro temos que dinamizar o nosso comércio local e só depois que temos um comércio local forte, um emprego bom, dignificado, onde as pessoas tenham um maior poder de compra, pois se calhar aí já compensa haver as tais superfícies comerciais. Não havendo aumentando o poder de compra, estas superfícies comerciais vêm a dividir o bolo com... Exatamente. O bolo é o mesmo, só que é dividir por mais. Exatamente. com tudo isto já... Portanto, Olha lá, 50 uma última pergunta. De dos vários problemas que já focámos aqui, qual é que é para ti, e para a tua candidatura, evidentemente, aquilo que é mais importante e urgente de resolver de todos os problemas que Elvas tem muitos, evidentemente, e muitos mais ficaram por falar nesta conversa, mas para ti, qual é que é aquele que diz assim, temos que atacar imediatamente este problema? o problema social é o que mais nos preocupa. Para resolver o problema social é necessário interligá-lo com todas as outras temáticas que aqui falamos, principalmente a do emprego. Se não se der emprego às pessoas, possibilidade das pessoas saírem de situações de exclusão social, dificilmente elas por os próprios meios sairão. Portanto, o que nos preocupa é o elevado número de desemprego, que leva muitas pessoas para uma situação de carência social, que leva o município a ter que suportar um grande encargo social, de apoio social. Portanto, se nós aliviarmos essas pessoas da carência social, aliviaremos a situação financeira da responsabilidade. Para isso, é preciso dinamizar a nossa economia local, pequenas e médias empresas, promover o nosso turismo, turismo de experimentação, turismo de natureza. Temos aqui situações de observação de aves que não é nada explorado e que entendemos que o próprio município também devia incentivar a haver mais turismo rural aqui para a observação de aves. Turismo de natureza também passa por ecopistas, trilhos para caminhadas. O turismo de desportos náuticos, nós aqui na barragem do Caia, foi aprovado em orçamento participativo na Câmara Municipal de Campo Maior a construção de um cais de embarque na barragem do Caia. Aí nós também podemos beneficiar. Há uma recomendação do Governo para haver uma partilha de equipamentos e não haver construção de equipamentos que entrem em competição entre concelhos. Portanto, devemos aproveitar todas estas dinâmicas para criar emprego, para resolver a situação social e para aliviando a situação financeira da Câmara. Este é o que mais nos preocupa. É este jogo. Miguel. E, para terminar, em caso do Rui Garrido ser escolhido para a edilidade, seja para Presidente da Câmara, seja para Vereador, o Rui Garrido vai defender Elvas acerrimamente com unhas e dentes ou vai ter que se submeter à política do partido que representa?
O nosso partido, ou seja, o meu partido, o Bloco de Esquerda, já deu provas neste atual governo que não se sujeita a ideologias políticas, sujeita-se a compromissos com as pessoas. O Bloco de Esquerda comprometeu-se com as pessoas em aumentar o salário mínimo. E foi aí que o Bloco de Esquerda fez um acordo com o Partido Socialista para haver uma governação de esquerda. O Bloco de Esquerda comprometeu-se em não cortar as pensões e fazer tudo possível para aumentar as pensões. E foi aí que o Bloco de Esquerda assumiu o compromisso. Ou seja, o Bloco de Esquerda assume um compromisso com as pessoas. Eu assumo um compromisso, que eu sou um rosto de uma candidatura, sou o rosto de uma equipa, a nossa equipa assume um compromisso com as pessoas. O Bloco de Esquerda dá autonomia de decisão total às conselheiras locais, em programas políticos, escolha de candidatos, acordos a fazer, enfim, tudo o que seja necessário, as pessoas em primeiro lugar. Esta é a política do Bloco, é assim que nós temos feito a nível nacional, é assim que queremos fazer agora a nível local. Temos vindo a dar frutos que a geringonça funciona. Queremos demonstrar que a força da diferença também se faz nas autarquias e às vezes com um eleito faz-se muita coisa desde que nós honremos os compromissos com as pessoas e não nos vendamos por situações. Muito bem, chegámos ao fim da conversa de barbearia especial autárquicas 2017 com o candidato do Bloco de Esquerda Rui Garrido, ao qual volto a agradecer a tua presença. Esperamos que tenhas gostado destes 45, 50 minutos quase de conversa, esta partilha de ideias, esta troca de conversa, que era esse o nosso principal objetivo com os candidatos, para que não debitem pura e simplesmente o programa político, porque a debitar programa político, a mensagem não chega às pessoas. E assim, se calhar, com alguma troca, tu também ouviste da nossa parte aquilo que nós entendemos dos vários temas que falámos, e acho que isso seria importante para que, de uma vez por todas, a Câmara, com muitas cores, com duas cores, com uma cor, com as cores que for, de uma vez por todas, olhe para nós alvenses, e estamos a falar concretamente da nossa cidade, do nosso concelho, perdão, de uma vez por todas, olhem para nós e dizerem assim, para lá aí, vamos fazer as coisas com cabeça, tronco e membros. Esse foi o nosso objetivo. Obrigado, Rui, pela tua presença e obviamente, que conquistem os vossos objetivos. Eu é que tenho a agradecer. Penso que esta é a melhor forma de nós, candidatos, comunicarmos com a população, através de várias conversas. Deveria de haver muitas barbearias, muitas conversas de barbearia, porque é a melhor forma de democratizarmos todos os processos e não criarmos barreiras, digamos que, entre políticos e cidadãos. Ou seja, quanto maior proximidade houver, quanto melhor comunicação houver, seguramente as políticas estarão mais direcionadas para o interesse da população e, volto a dizer, para nós, as pessoas estão em primeiro lugar, as ideologias políticas contornam-se, as pessoas têm que ser atendidas em primeiro lugar. E se calhar quem tiver medo de sentar um dia numa cadeira de barbearia, muito mais medo terá de sentar numa cadeira numa outra rua da cidade. Obrigado.